Olá pessoal, estamos no nosso curso de capacitação online Glirinutri, uso da glirícida na alimentação de ruminantes. Eu sou Samuel Souza, médico veterinário da Embrapa Tabuleiros Costeiros e responsável pelo módulo 1, implantação e manejo em áreas adensadas e cultivos consociados. Vamos iniciar agora a nossa sexta e última aula, que vai tratar de manejo e uso da glirícida nos sistemas. A glirícida é uma cultura pouco exigente em manejo, sendo considerada bastante rústica e resistente às adversidades climáticas. Seu manejo está limitado à realização de adubação anual e os cortes, ou as podas, a serem realizadas de acordo com o objetivo de cada exploração. A adubação ela é realizada uma única vez no ano, sempre no início da estação chuvosa, utilizando 400 kg por hectare de superfosfato simples e 100 kg por hectare de cloreto de potássio em cobertura, aplicando ao longo da fileira das plantas. Observação: não deve utilizar adubos químicos nitrogenados, pois esse alimento ele é sintetizado pela planta. Qualquer suplementação que seja feita de composto nitrogenado pode causar uma inibição dessa capacidade que a glirícida possui de produzir o nitrogênio, de fixar o nitrogênio de forma biológica. Então, é muito importante que não seja realizada a adubação nitrogenada dessas plantas. A primeira poda, a primeira colheita, ela ocorre pelo menos depois de um ano após o plantio. Orientamos no primeiro ano, quando completa um ano, colhendo-se as folhas e os ramos mais tenros acima de 50 centímetros do solo. Vou observar galhos mais grossos, que pode ser aproveitado como material propagativo, ou então são deixados na superfície do solo, porque isso vai ser com o tempo absorvido. Depois de 6 meses, esse material ele é absorvido. Mas é uma oportunidade de retirar material propagativo. Isso é feito de propósito, porque a gente, no primeiro ano, promove a planta uma condição de desenvolver ao máximo o enraizamento. Quanto mais profundo, quanto mais desenvolvida a raiz dessa planta, maior a capacidade dela de rebrote, de aporte de nutrientes, de absorção de água e diversos nutrientes do solo. Então a gente espera esse primeiro ano, visualmente, a gente pode observar aqui na primeira foto, ao lado esquerdo, fica muito claro que ela passou muito da altura, passou muito do ponto de corte. E aí a gente faz isso de propósito, não para ter uma perda de produção de massa foliar, de material forrageiro, mas promovendo aí nesse primeiro ano que a planta se desenvolva. A partir da primeira poda, o crescimento dessa raiz ela vai ser um pouco mais lento. Então, a partir daí, a gente vai fazer o uso do material forrageiro, e a raiz ela vai se desenvolvendo um pouco mais lenta, mas esse primeiro ano já permitiu um desenvolvimento suficiente. A primeira poda, ela apresenta menores volumes, pode parecer passado do ponto ideal, Isso vai permitir que a planta nas próximas podas tenha um enraizamento, que esteja pronto para poder tolerar essas agressões que são essas podas sucessivas que a planta vai sofrer ao longo da vida. No segundo corte em diante, isso pode ser realizado de acordo com o desenvolvimento da planta, que normalmente ela vai estar ali com 1,5 m de altura, ou a cada 90 dias na estação chuvosa. 1,5 m de altura nas estações da seca, isso vai levar algo em torno de 120 dias. Isso pode sofrer alguma alteração de acordo com a condição de clima e de solo da região, E se for irrigada, ela pode ser colhida também na estação seca, porque a limitação hídrica não vai existir, obviamente, pelo fato de ter uma infraestrutura de irrigação. E essa poda pode ser realizada naqueles 90 dias, com 1,5 m de altura, ou então até mais assídua, com períodos mais curtos. Vai depender da qualidade do solo, e do desempenho dessa planta nessa região. Mas via de regra, sem haver restrição hídrica, a cada 90 dias já tem um material forrageiro aí em torno de uma altura de planta de 1,5 m que já pode ser colhida. É importante ajustar essa prática de acordo também com a disponibilidade de mão de obra na propriedade, pois esse material, depois de ser podado, ele deve ser processado e armazenado após a colheita.
A utilização, né, para alimentação animal também pode ser feita, né, através do pastejo direto, fornecimento in natura. Isso reduz bastante o custo de produção, né? O pastejo ele pode ocorrer de duas formas: na área densada, onde os animais entram no banco de proteína e passam poucas horas, né, ao longo do dia, depois são retirados, né? Ou então em área consociada, por exemplo, o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né? Ou integração pecuária-floresta, quando os animais eles consomem a glicídia em sistema de pastejo rotacionado. Depois de podada, uma área que tem um volume significativo e quando não se tem a intenção de fornecer imediatamente para o animal, né, a gente orienta que faça a conservação desse alimento, seja sob a forma de feno ou sob a forma de silagem. O processo de fenação consiste em retirada, né, da grande parte da umidade da planta, ficando apenas em 15% de umidade, né, e para um feno de qualidade, com elevado valor nutritivo, é importante que faça uma secagem rápida, né, buscando o mínimo de perdas possível. Ainda na fenação, o material ele conservado com as partes comestíveis da planta, folhas com ramos finos, podendo não serem triturados na máquina forrageira, né? Podendo ou não serem triturados. Se houver a disponibilidade de forrageira, melhor ainda, que a gente consegue fazer uma melhor compactação desse material e um melhor aproveitamento, principalmente dos ramos, que é rico em fibra, e fibra é um alimento, é um componente alimentar, né, em escassez, principalmente em região de baixa pluviosidade. Uma característica muito importante para a obtenção de um feno de alto valor consiste na preservação, observar essa proporção, né, folha-caule, devido a uma interação positiva entre a porcentagem de folha no feno com a digestibilidade do seu consumo. É claro, quanto mais folhas, né, mais rica vai ser essa fenação, né? O feno vai ser mais rico do ponto de vista nutricional. O processo de fenação ele pode ser feito de uma maneira bem simples, espalhando o material sobre uma lona. 2 dias de sol forte é suficiente, e observar para revirar esse material ao longo do dia umas 2 ou 3 vezes, né? 3 ou 4 vezes remexido ao longo do dia, evitando o acúmulo de umidade, né? E permitindo uma uniformidade de secagem, né? Durante a noite, uma dica que nós damos é que haja uma cobertura desse material, porque, né, o orvalho ele pode devolver, né, a umidade desse material e vai complicar e vai postergar esse processo de secagem. O processo está finalizado quando o feno atinge um ponto de crepitação, quando amassamos, né, a folha com as mãos e ele faz estalos e quebra facilmente, né? Então o sucesso da fenação está na desidratação correta e uniforme, né? E depois de pronto, depois de secado, esse material tem que ser armazenado no local arejado e protegido de umidades. O outro processo utilizado para a conservação da glicídia é sob a forma de silagem, né? Consiste no processo de conservação onde a forrageira ela é submetida ao corte do campo, trituração e em seguida tem que ser compactada. Pode ser, né, com pessoas pisando, com pisoteio mesmo, ou então com uso de tratores, depende do tipo de silo que vai ser utilizado, né? No processo, a planta é transformada em silagem através da fermentação de bactérias dentro do silo. Isso é uma fermentação anaeróbica, então esse silo tem que estar com o mínimo de acesso ao oxigênio possível. O material é colocado, é compactado o máximo possível e para a retirada desse oxigênio. E essas bactérias vão fazer esse tipo de fermentação e vão transformar, né, realmente esse material em silagem, né? Ela pode ser feita de duas formas, né? Ou em tambores de 200 litros, tem que estar vedado, bem compactado, né? E vedado, ou então silo tipo trincheira ou silo de superfície, né? O importante é saber que a quantidade é muito importante. Se tem poucos animais, se o consumo vai ser em pequenas parcelas com o passar dos dias, é melhor que se utilize essas bombonas plásticas, né? Esses tambores 200 litros, né? Que tem uma larga durabilidade de uso, é fácil de manejar e de produzir a silagem. Mas são pequenas quantidades. Quando se tem rebanhos maiores, quando o consumo diário desse material for maior, aí sim é importante que se use outros tipos de silo, que aí a abertura e o fornecimento, a retirada do material ensilado vai ser em quantidades maiores, que não vai permitir, né, que esse material estrague. Uma vez que o silo aberto ele tem que ser
consumido, não pode demorar muito, que vai ter a penetração de oxigênio e, consequentemente, vai estragar esse material com o passar dos dias. O sucesso da ensilagem está basicamente concentrada numa boa compactação, né, retirando o máximo de ar possível, mantendo esse silo vedado, né, não permitindo a entrada de ar até, né, que seja utilizado. Mas com 30 dias passado esse período de fermentação, essa silagem já pode ser utilizada, né? Esses detalhes de fenação e silagem, principalmente silagem, vão ser tratados no próximo módulo, no módulo 2, pelo pesquisador Dr. Evandro Neves Muniz, que é o especialista da área e vai trazer todos os detalhes a respeito de fenação, silagem e o uso da glicídia, né, na alimentação dos animais. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro módulo, né, a sexta e última aula. Encerramos esse módulo com algumas considerações finais a respeito da nossa temática, né? Primeiro, ficou claro e evidente que a glicídia ela tem uma ampla diversidade de uso: alimentação animal, fixação biológica do nitrogênio, recuperação de solos degradados, né, adubação verde. Então, ela tem uma diversidade de uso que é muito importante, é muito interessante para o produtor na sua adoção, né? Ela é de fácil implantação, muito prática de manejo, né? E a utilização também muito fácil, né? Muito prática. Tudo isso a gente leva em consideração de mão de obra e facilidade para poder, né, que essa tecnologia tenha uma melhor difusão e uma maior adoção por parte do produtor. É uma tecnologia validada, testada pela pesquisa e já está disponível, né? Estamos, através desse curso, disponibilizando muitas informações, muito material didático, né? E as Embrapas também, através do seu serviço de atendimento ao consumidor, né, ele pode fornecer ainda mais informações. Então, podemos, né, disponibilizar cada vez mais informações sobre isso, mas é importante dizer que não é algo que ainda não possa ser recomendado. Então, tudo que foi passado, né, nesse curso e que será passado até o final desse curso de capacitação online, ele foi fruto de material que gerou uma tecnologia que já foi testada e validada pela pesquisa, e isso já está disponível para o produtor. Importante que ela promoveu o resgate de alguns arranjos locais de produção, por exemplo, região semiárida, né? Houve um resgate de uma produção de animais, de pequenos ruminantes, de grandes ruminantes também nessas regiões, que houve uma redução por conta da escassez de alimento, resgate de sistema de produção em baixada litorânea, por exemplo, com coqueiro, havendo uma recuperação, né, a baixo custo e integração de outros sistemas produtivos, e reforçou muito a agricultura familiar, que já tem essa vocação, como já falamos, né, de produzir em consórcio de diferentes culturas, e aí aumentando, né, a probabilidade de sucesso desses produtores que já têm baixa condição de infraestrutura e de investimento. Então, toda a redução de custo e todo o aumento de produção é sensivelmente observado quando a gente adota a glicídia, né, promovendo o arranjo dessas produções locais. Ela ainda necessita de mecanização, esse ainda é um gargalo, né? A mecanização que utilizamos só pode ser utilizada adaptada, né? Algumas máquinas de corte, por exemplo, então isso já limita muito a adoção para médios e grandes produtores, né? Isso já está em estudo, já é uma demanda que foi feita por produtores, os pesquisadores da Embrapa já vêm trabalhando nesse sentido, de desenvolver uma mecanização que seja adaptada para o corte da glicídia, mas isso também vai ser potencializado à medida que mais produtores adotem, que mais técnicos dominem, né, o uso e a recomendação da tecnologia da glicídia, né, nos sistemas produtivos. A carência de material propagativo também é um gargalo que enfrentamos. Já estamos iniciando trabalhos para seleção e lançamento de uma variedade, é muito importante, mas ainda é um gargalo enfrentado que em poucos anos, né, acredito que com uma maior adoção também dessa tecnologia pelos produtores a gente consiga superar. E vantagens econômicas e ambientais, ficou muito claro que a glicídia dentro de um sistema de produção ela vai permitir uma redução do custo de produção, né? E isso respeitando o meio ambiente, recuperando áreas degradadas, cobrindo o solo,
né, reestruturando a camada de solos, evitando condições de desgaste, né, de uso irregular desses solos. Então, essa simbiose com outras culturas também é muito interessante do ponto de vista ambiental, né, e também do ponto de vista econômico. Bom, e por fim, é importante que o produtor, que o técnico faça uma avaliação do custo-benefício de cada caso, de cada propriedade, para saber qual a melhor forma de introduzir a glericídia, o melhor arranjo na composição do sistema e depois de implantado, qual a melhor técnica, a melhor estratégia de uso dessa glericídia, seja para manter como adubação nitrogenada, seja explorada para adubação verde, ou então para fornecimento para os animais, ou de forma em pastejo direto, ou então ela podada in natura, né, direto no coxo, ou como é melhor e mais difundido, mais orientado, né, ela ser conservada em forma de feno ou de silagem. Bom, pessoal, parabéns a vocês. Concluímos aqui o nosso módulo 1 do curso de capacitação Glirinutri e esperamos que as informações fornecidas sejam de valia para vocês e recomendo que consultem nosso material e realizem a nossa avaliação de desempenho, né? Fiquem agora com o módulo 2 e muito obrigado pela atenção de vocês.